Olá, bom dia. Segunda-feira, 6 horas e 3 minutinhos. Começa agora o programa A Notícia em Frente. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar sobre o prefeito da capital e também o governador Mauro Mendes. O governador diz que é responsabilidade de Emanuel Pinheiro resolver o problema do centro de triagem, implantar na capital. Vamos falar também sobre o ginásio Eurico Gaspar Dutra. Tem entrega hoje, o prefeito vai despachar do local. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, então, aquele bom dia especial e hoje eu vou começar aqui pelo Kleber Lima, porque estava ausente, ficou longe dessa bancada há uma semana, estava viajando, passeando. Tá até mais queimadinho, Kleber Lima, é isso mesmo? Bronzeou bastante, hein? Morri de saudade de você, Luciana, bom dia. Morri de saudade de você. Fake news! Daniel Petengil, né? Cedo, sim. E agora, verdadeiramente, morri de saudade de você, meu qualificado, nosso qualificado telespectador. Uma boa semana, um bom dia para todos nós. Hoje, segunda-feira, 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro, né? Começamos a semana já forçando a chegada de fevereiro. E já começamos também assim com fake news, né? Duvido que você ficou morrendo de saudades, né? Ficava até pensando assim numa música do Alceu Valença ou do Geraldo Azevedo. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente. É verdade, é verdade. Ah, tá bom, tá cantando, tá feliz da vida. Olha, uma folga, uma pausa de uma semana faz bem, viu? E como faz bem. Bom dia pra você, Daniel Petengil, que não viajou, não se ausentou, ficou aqui, ó, do meu lado, Sim, trabalhando bastante, firme, né? Bom dia, eu acredito muito que o Kleber ficou sentado na areia pensando na gente. Meu Deus do céu, como Com será que eles celular. estão, né? No celular, olhando ali. Bom dia, Kleber, seja bem-vindo de volta. Como o pessoal disse que o mês de janeiro durou 45 dias, né? Eu acho que dá essa impressão mesmo, né? Foi um mês meio pesado. Mas bom dia a você que acordou cedo para nos acompanhar. Luciana, aproveitar para agradecer aqui, eu acredito que todos nós, falo em nome de todos nós, agradecer ao José Porto e ao Paulo Coelho, né? Que se esforçaram aí, se revezaram para nos substituir e muito bem durante as nossas curtas férias do mês de janeiro. É isso aí, daqui a pouquinho você vai poder até dar um bom dia especial para o José Porto, porque brilhantemente vai estar conosco daqui a pouquinho nas participações ao vivo e também ao Paulo Coelho, viu? Uma semana aqui, o seu irmão abrilhantou, foi polêmico também, fez as pessoas pensarem, houve concordância, houve discordância, como tem que ser aqui nessa bancada, né? Nossos pensamentos imparciais. Bom, gente, olha só, eu vou começar até perguntando aqui para vocês desse final de semana. Daniel, para você, qual foi a tônica principal do final de semana? Pode ser em cenário nacional ou até mesmo aqui local. Eu acho que eu poderia destacar a questão do cenário político nacional no Sérgio Moro, né? Ele está tendo um problema com o próprio passado, né? À medida que ele tenta aumentar o tom das críticas contra o ex-presidente Lula e o Bolsonaro, ele acaba se vendo numa situação difícil, né? Com Lula, ele aumentou o tom das críticas e houve mais um arquivamento de processo, e um processo importante que é o do Triplex, né? Do Guarujá. Contra o Lula, contra o Bolsonaro, ele resolveu pegar na questão das rachadinhas, do Queiroz, né? E do envolvimento do Bolsonaro e da família Bolsonaro com todo esse esquema. Acontece que resgataram exatamente uma declaração dele quando ele assumiu como ministro da Justiça, ele dizendo que já havia feito uma análise junto ao COAF e que já sabia que a participação ou não participação do presidente estava esclarecida nesse processo, nessa suspeita de rachadinha, né? Ou seja, é difícil, o Moro tem, além disso, tendo que se explicar sobre essa consultoria meio nebulosa que ele fez lá nos Estados Unidos, porque um dos clientes dessa consultoria é justamente a Odebrecht, uma empresa que, em tese, o que dizem os adversários, ele ajudou a quebrar quando era juiz. Então, o Moro tendo que se deparar com a própria incoerência à medida que tenta elevar o tom contra os principais adversários. Ótimo, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, então, viu, Daniel? Temos também que falar de Ciro, temos também o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Kleber Lima, eu pergunto para ti, e você, o que foi que te chamou a atenção, local ou nacional?
Chamou atenção a inauguração do Dutrinha hoje, tem uma história maravilhosa depois para compartilhar com os nossos telespectadores sobre a inauguração do Dutrinha 70 anos atrás. Sabia que teve um presidente que veio para inaugurar, na hora que viu a obra falou, não vou inaugurar. Ele pegou o avião e chispou de volta. Exato. Isso aí. Aí vai contar essa história daqui a pouquinho melhor pra gente então, viu? Bom, então eu também gostaria de fazer um destaque aqui, bem curtinho, porque estou lamentando a situação agora do estado de São Paulo. Chuvas fortes, a região metropolitana, Franco da Rocha, interior também, como Andradina, por exemplo, uma situação muito degradante, deslizamentos, e até o momento a informação é de que 20 mortes já haviam sido confirmadas. E aí isso me deixa muito triste, porque sabemos que se trata também de um problema social, falta de habitação. O governador de São Paulo estaria sobrevoando o final de semana, ele sobrevoou o final de semana essas áreas atingidas, mas aí fica o clamor por outras obras, eles chamam lá de piscinão, para poder realmente fazer contenção da água, impedir que esses problemas sejam recorrentes, mas todos os anos é aquilo que nós vemos aqui, é uma repetição, né? As obras elas não são feitas, talvez na quantidade que precisam ser feitas para impedir essas tragédias. Estamos falando aqui de vidas e muito mais agora em relação à pandemia que fragilizou o bolso da maioria, principalmente do mais pobre, que hoje, Kleber e Daniel, não tem condições de pagar um aluguel em uma casa, ter uma habitação pelo menos segura, não estou falando nem de obra de qualidade, estou falando aqui de um ambiente seguro para que você possa residir com a sua família. E aí me fez lembrar aqui de Mato Grosso, graças a Deus a gente não tem esse cenário, né? As prefeituras dos municípios da capital há algum tempo já realizaram trabalhos para remover essas habitações da beira de córregos e outras áreas de risco. Mas ainda é sempre preciso olhar para a habitação e até chama atenção isso, viu? Tem alguns anos já, Kleber, que eu não vejo nenhum programa de habitação aqui para Mato Grosso e a gente tem sim um déficit habitacional que chama atenção, ou não? Tem, é verdade. Na verdade, sim, o grande incentivador, patrocinador, indutor das construções de casas populares, de habitações populares no Brasil, eram os governos do PT, né? Essa é uma realidade e com o fim do governo do PT, esses programas também escassearam, né? A esperança é que isso possa voltar. Exatamente, habitação urgente, né? Se você não tiver uma habitação, um lar para colocar a sua família, que tipo de dignidade vamos esperar então? Bom, gente, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque vou chamar agora uma participação ao vivo, o repórter José Porto, que vai trazer para a gente informações sobre a trincheira Jurumirim. Kleber Lima, você não estava aqui, estava em outro estado, mas eu sei que você é um jornalista muito bem informado e já sabe que, enfim, aquela obra foi entregue, viu? E Passei olha, por lá ontem. O governo cumpriu o prazo, 7 meses. Gostou? Passou por Fui lá ontem? fiscalizar ontem. Fiscalizar. Assim você podia andar com um copo d'água assim que não derrama. Sem trepidações. Confesso que eu passei naquela lateral e dizia, opa, aqui tinha um desnível, aqui tinha um buraco. E foi assim, olha, brilhantemente, igual um tapete, né? Tá muito bom mesmo, ficou muito boa a obra. Mas quem vai trazer todos os detalhes agora pra gente é José Porto, porque agora tem outras informações, gente. A obra não chegou ao final, não. Tem mais para ser feito ali no local, mas quem vai contar para a gente é ele. José Porto, bom dia para você. Parece que está garoando aí, hein? Conta para nós, ainda tem mais obra para ser realizada aí nesse trecho? Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima, Daniel Pretegil. Satisfação estar com vocês aqui ao vivo na Notícia de Frente. Tá sim, tá caindo uma garoinha, né? O tempo continua nublado, né? Pela segunda-feira, para muita gente aí meio preguiçosa, mas a gente tem informação quente aqui sobre essa questão da trincheira, Luciana. Eu estou bem no comecinho aqui, já na lateral, no sentido que vai para Fernando Correia, e a promessa da Secretaria de Infraestrutura é que será interditado hoje totalmente essa lateral, essa pista aqui, para a gente poder, para que eles possam, né, na realidade, fazer aí já um reparo em relação a parte de cima, ou seja, as alças, né, da trincheira, e esse trecho, a promessa da Cintra é ser interditado até a rotatória lá da Avenida Jurumirim,
para poder começar aí esse tipo de ação. O que eles vão fazer? É justamente, né, fazer o reparo na dilatação das juntas, que são as emendas que tem, né, onde naturalmente a obra ela recebe um grande fluxo de veículo e peso, então existe uma dilatação, que é, claro, questões da engenharia. E elas precisam dessa dilatação para que não ocorram aí rachaduras e complique a situação lateral. Já tem alguns pontos que tem essas rachaduras, há uma preocupação muito grande com isso, mas o trabalho começa hoje. A promessa da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso, isso numa reunião realizada já no final da semana passada com a CEMOB, que é a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, é de que essa obra será feita, né, por etapas, ou seja, não será feita aí o fechamento completo, né, e que a obra vá com esse fechamento até a conclusão. Será por etapa nos próximos 90 dias. Então eles vão fazer primeiro o reparo desse lado até a trincheira da Jurumirim, depois segue até a trincheira lá da Dante Martins de Oliveira e depois do outro lado. Claro que prevalecem, né, aquelas ruas paralelas, tanto aqui no bairro do Baú quanto do outro lado no Bosque da Saúde, para que as pessoas possam circular e entrar nesses bairros. Portanto, há uma expectativa aí de que não ultrapasse os 90 dias, mas a obra será por etapas, de acordo com a própria Cinfra. Isso evitará um transtorno muito grande, um transtorno ainda maior para os motoristas cuiabanos que penaram aí, né, por esses 7 meses em que a trincheira ficou interditada a parte inferior e, como vocês já falaram, a gente percebe hoje, né, quem passa pela trincheira, o que deveria ter sido, né, essa obra lá atrás, ainda em 2014, dos problemas que tinha, né? Às vezes dava medo quando chovia de passar ali na pista de baixo, né, da trincheira. E aqui a lateral, a gente percebe que não tem tantos problemas assim. Seriam mais para revitalizar mesmo e garantir a segurança da obra, né? E a promessa é que hoje seja feita essa interdição aqui, já desse lado da trincheira, seria do lado esquerdo, em segue sentido a Fernando Corrêa. Então, no momento até agora, né, está muito cedo ainda, ninguém apareceu por aqui, mas vamos acompanhar, ver como é que ficam essas obras aí, claro, a esperança de melhoria que resolva esse problemão que acabou sendo a trincheira da Jurumirim e que agora já está aí com esses encaminhamentos. Voltamos ao estúdio com vocês. Obrigada pelas informações, Zé Porto, e voltamos daqui a pouquinho, hein, com outras notícias. Olha só, o Porto trazendo então para a gente os detalhes aí sobre a trincheira Jurumirim. E vou reforçar aqui que o secretário da Cinfra, Marcelo de Oliveira, já disse o seguinte: é imprescindível que as obras sejam retomadas o mais breve possível na parte superior da trincheira. Por quê? Para que o trabalho que foi feito nesse momento, nessa parte aí inferior, não tenha novamente problemas. E ele deu um tom assim meio áspero, dizendo o seguinte: olha, as obras elas serão iniciadas apenas depois que a Secretaria de Mobilidade Urbana, ou seja, a Prefeitura de Cuiabá, liberar. A gente depende da Prefeitura. E ele foi bem taxativo, dando um tom de que, olha, parece que a Prefeitura vai enrolar. Pelo menos foi esse o tom. Vamos ouvir então a declaração do secretário falando a respeito da necessidade urgente da obra começar o quanto antes. Roda aí. É importante que a gente comece os serviços na parte superior para que não prejudique e não afete os serviços já feitos na parte inferior. São serviços que são complementares, mas são serviços necessários. Tanto é que, se você verificar com atenção, nós vamos ter que voltar aqui, porque as infiltrações das juntas de dilatações lá em cima, dos canteiros das rotatórias que não existem, nós vamos ter que fazer para a gente eliminar as infiltrações que ainda acontecem no teto daqui da trincheira. Então, e isto pode vir a afetar todo o processo que nós fizemos embaixo para melhorar a qualidade estrutural das cortinas atirantadas. Olha só, o secretário falou muito mais, mas a gente separou só um trechinho aqui. E aí eu tenho uma boa notícia, viu? Diante aí do clamor do secretário, Kleber, a reunião
aconteceu entre o governo e a Prefeitura de Cuiabá, ainda na sexta-feira, logo depois, inclusive, da entrega da Jurumirim. Parece que nesta semana pode, então, começar a obra. Então, está andando rápido aí. E aí o secretário disse o seguinte, olha, para que isso possa acontecer o mais breve possível, né, a gente precisa entrar nesse acordo para que a obra total fique pronta mais daqui 90 dias. É preciso respeitar as responsabilidades e prerrogativas de cada ente de poder aí, né? Cada esfera de poder. As pessoas que hoje estão no governo já estiveram na prefeitura e quando lá estiveram, não abriram mão da sua autonomia. O secretário Marcelo foi secretário de obras do município de Cuiabá, o governador Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá e eu me lembro bem que eles não abriam mão e com razão. Se o Galindo, prefeito que antecedeu o Mauro Mendes, tivesse exercido a sua prerrogativa durante as obras da Copa, talvez uma série de defeitos que ocorreram, que hoje estão sendo consertados, não tivesse acontecido. Tivesse exercido o seu poder de fiscalizar, de verificar como é que estava sendo, né, de autorizar as intervenções mediante critérios técnicos, etc. O que chama a atenção, contudo, é a dificuldade de diálogo que permanece, né, entre o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá. É um negócio assim sem sentido, tem que separar a política, tem que separar rixas pessoais, ideológicas, o que quer que seja, dos assuntos administrativos, né, que dizem respeito à população, à sociedade. E é em nome dela que todos estão ali. Então eu só lamento que essa dificuldade, que assim as cobranças precisem ser feitas pela imprensa para que uma reunião aconteça, ou se não precisa, por que é feita essa cobrança pública, né? Se existe um canal de diálogo aberto, institucional entre a prefeitura e o governo, tanto na área de obras, na área de saúde, em qualquer que seja a área, né? Eu gostaria de chegar aqui daqui uns dias e poder dizer que isso é coisa do passado, mas infelizmente não é. Porque realmente essa reunião entre governo e prefeitura é necessária, porque a CEMOB precisa organizar o tráfego ali, né? Porque vai causar um impacto muito grande. O Porto trouxe aí, agora principalmente a partir de hoje, inclusive, só reforçando, quem trafega no sentido Fernando Corrêa vai ter dificuldades, né? Vai ter ali um desvio que vai ser grande, inclusive, entre a trincheira e a próxima rotatória, que é do Jurumirim, né? Então vai ter um desvio por dentro ali da lixeira, do baú, né? É um desvio grande, então a CEMOB precisa se organizar também sobre isso, para poder organizar os desvios. E se forem feitas as duas interdições ao mesmo tempo, o impacto vai ser dobrado, né? Então foi importante que o prefeitura e governo sentaram para conversar, mas realmente, como o Kleber disse, não precisa ter essa pressão ou colocar em dúvida, será que vai demorar ou não? É melhor sentar e conversar, porque é questão administrativa, quem vai sofrer ali é o motorista. Eu quero só destacar mais uma situação sobre o tráfego nas trincheiras como um todo. Os motoristas, muitos, têm abusado da velocidade aí no mergulho, como se chama, a parte de baixo. Na sexta-feira teve um acidente grave na rotatória, na trincheira do Santa Rosa. Foram 4 veículos, um deles capotou. Eu até achei, será que caiu lá de cima? Mas não foi, realmente foi. Não foi na Fernando Corrêa, desculpa, perto do shopping, Três Américas? Eu não sei, para mim que foi na Santa Rosa, Lu. A semana passada teve um, foi na sexta-feira. Nós tivemos 2 acidentes, na sexta-feira e no final de semana, na trincheira Santa Rosa e agora... Santa Rosa foi por volta do meio-dia, inclusive eu estava passando lá por perto. E o carro capotou, então as pessoas estão passando, mesmo com radar ali, passam de 100 km por hora e aí houve essa colisão entre 4 veículos, só para a gente ter um pouco mais de consciência ao trafegar nessas trincheiras, porque realmente a situação está um pouco difícil. Aliás, quase todos os dias está tendo uma capotagem aqui em Cuiabá. Eu tenho acompanhado isso. Ontem à noite também houve ali na Lava Pés, perto do Shopping Goiabeiras, também outro carro capotou. Então, ali, são imagens ali do acidente que eu estou me referindo. Eu creio que é Esse foi na Santa Rosa mesmo, exato. Por volta do meio-dia eu estava passando lá por perto. Colisão feia, o carro capotou, não sei o que aconteceu ali, quem contribuiu para a colisão ou não. E num horário de pico, né?
As pessoas têm alguns tempos usado a Daniel, velocidade. eu vou lembrar aqui que antes da implantação de sistema semafórico, dos radares, né, do conhecido ou da conhecida indústria da multa, Cuiabá figurava entre as 20 cidades mais violentas no trânsito, justamente por conta do excesso de velocidade. Aí veio todo o sistema, né, de multa através dos radares, aí os números mudaram. E ali onde você disse, né, em relação à velocidade, naquela parte que você faz o mergulho, tinha ali um radar, a velocidade 60. Mas aí agora, com a entrega da obra, não tem ainda e já registra alta velocidade, né? É importante, então, fazer com que o motorista tenha mais consciência, porque senão daqui a pouco Cuiabá vai ter aí novamente motivos, né, para instalar mais radares e semáforos, né? Daqueles que captam a velocidade para aplicar multa. Aí você vai reclamar depois do bolso, né? Bom, gente, olha só, ainda falando sobre essa obra aqui, acabei de pegar algumas informações fresquinhas do portal da Prefeitura. Talvez hoje já tenha interdição na via marginal no sentido centro Fernando Correia, tá bom? Então, a gente não tem o horário ainda desta possível interdição, mas já estaria marcada para esta segunda-feira. A interdição de forma total, o primeiro trecho da marginal sentido Fernando Correia, que vai do início da trincheira até a rotatória da Avenida Jurumirim, em que somente o acesso local estará permitido, viu? Neste caso, para quem deseja acessar o bairro Lixeira e Baú, como você bem disse aqui, Daniel, deverá seguir a rota de desvio, que será a mesma, acessando pela Rua Esmeralda. Vamos ver então se hoje já tem a interdição total mesmo dessa pista. E aí o secretário disse até o seguinte, o Marcelo Oliveira, que o desejo dele, o que seria muito importante, viu, seria implantar, Kleber, um terceiro turno de trabalho, obras noturnas. Nossa, seria assim algo maravilhoso, porque aí, se a obra tem um prazo aproximado de 90 dias, com o terceiro turno esse prazo cai mais, ajuda muito os condutores, porque é uma via muito importante, né? Vamos torcer para que isso aconteça. E aí, Kleber, você disse algo aqui nessa bancada que me chamou muita atenção, viu? E aí você ressaltou que não é possível que o governo e a prefeitura vão continuar com esse grave problema de diálogo, porque quem sofre é a população. E vou dizer, não é só no trânsito, não. São em diversas esferas, viu? A população, muitas vezes, a cuiabana principalmente, se sente meio que abandonada diante dessa guerra, Daniel. E aí, o governador Mauro Mendes, durante a entrega da Jurumirim, falou sobre um tema muito importante, o centro de triagem. Por quê? O governador, nesse momento, está sendo cobrado. Ei, governador, pelo amor de Deus, secretário Gilberto Figueiredo, vamos reativar o centro de triagem. A população cuiabana está precisando muito, mas muito desse tipo de atendimento por conta da explosão de casos. Até mesmo o prefeito Emanuel Pinheiro chegou a pedir socorro aí para o Estado, mas não teria sensibilizado não o governador Mauro Mendes. Vamos ver o que o gestor estadual falou a respeito disso? Roda aí para a gente entender direitinho. O centro de triagem foi uma colaboração momentânea que nós demos, né, à saúde aqui da Baixada Cuiabana. Entretanto, essa atividade ela é uma obrigação das prefeituras, tanto que no interior o governo não abriu o centro de triagem. Então, nada mais justo que depois de passar daquela primeira fase, segunda fase, que as prefeituras aqui também, de Cuiabá inclusive, e Vaza Grande já fez isso, possa assumir a sua responsabilidade e colocar nas unidades de atenção básica médicos, remédio e também os testes para atender a população. Porque eu não posso, como governador, ficar assumindo aí os problemas de todos os prefeitos. Eu tenho os meus problemas, nós podemos colaborar, estamos colaborando, nós repassamos mensalmente dinheiro para atenção básica de todos os municípios, nós colaboramos comprando teste e enviando para os municípios. Agora, os prefeitos, prefeito Cuiabá e qualquer prefeito, ele tem o dever de assumir a sua responsabilidade. Bom, o governador foi bem taxativo, não foi sensibilizado não, viu, o Daniel? E aí, o prefeito da capital estaria estudando abrir pelo menos 3 centros. Ele se posicionou em uma live que fez na semana passada, toda terça-feira agora, amanhã deve ter outra. E aí ele já disse que mandou uma lição para a secretária de Saúde de Cuiabá para ver a possibilidade da abertura de 3
centros, talvez na região central, no CPA, em um outro local aí que ainda eles não tinham nem em mente onde poderia ser. Mas aí o governador disse o seguinte: o problema é do prefeito, chegou o momento dele ter essa responsabilidade, não mais apenas o governo de Mato Grosso. E aí, Daniel, essa postura está correta? Porque nós estamos falando aqui de vidas. As pessoas estão procurando atendimento, não estão conseguindo fazer testes. Aliás, nem testes tem mais aqui praticamente em Cuiabá. No papel, o governador está correto quando diz que a competência é da saúde pública básica de administração da prefeitura, do prefeito, né? Ocorre que a capital tem uma característica diferente, né? Porque nós recebemos aqui muitos pacientes de fora, a gente até disse isso na semana passada, e que a prefeitura deve também contar com a colaboração do governo na medida do possível para atender todas essas pessoas e não ter esse colapso que está acontecendo aí, essa demora no atendimento e no diagnóstico, né, de novos casos. Eu acho que a necessidade é muito urgente de haver o centro de triagem, esses 3 que o prefeito está querendo implantar, mas como eu disse na semana passada, já está havendo uma falta de profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde agora. Tem que ver se vai ter gente disponível e suficiente, né, para dar conta de atender toda a população e fazer o diagnóstico rápido nesses centros de triagem. E por isso eu creio que seria importante também o governo do estado estar antenado para poder ajudar e contribuir da melhor forma com a prefeitura, né? Seria, na minha opinião, muito interessante que o centro de triagem da Arena voltasse, porque, na minha opinião, foi uma melhor ação que o governo do estado fez aqui na Baixada Cuiabana em relação à pandemia, né? As pessoas se acostumaram a procurar o centro de triagem da Arena Pantanal e o serviço foi executado com muita agilidade e rapidez, né? E também evitou que muita gente ficasse em estado grave até fosse a óbito por questão da contaminação com o coronavírus. Se não for possível a reativação ali da Arena Pantanal, que a prefeitura consiga viabilizar esses 3 centros de triagem, né? E porque a população está padecendo realmente em relação a isso. Tem gente que está indo para os postos de saúde, está ficando horas lá e não tem conseguido fazer os testes para a detecção do coronavírus e outras doenças também, né? Espero que o governo tenha pelo menos a sensibilidade de, se for possível, se precisar, ajudar aí a prefeitura a viabilizar esses centros de triagem, até de repente fornecendo profissionais de saúde de número suficiente para que dê certo, né, essa missão. Pois é, Kleber Lima, a situação é essa. E eu pergunto para você, bom, tem uma disputa eleitoral pela frente, de que forma a população pode olhar essa declaração do governador Mauro Mendes e o fato de o governo não se sensibilizar nesse momento, ofertando novamente o centro de triagem, aquela estrutura que foi tão elogiada, que prestou atendimento a mais de 300 mil pessoas. Havia até, inclusive, Kleber, dias em que 35% até 40% das pessoas que passavam por lá eram testadas positivas para a Covid-19. O governador acerta no mérito, né, que a responsabilidade é da prefeitura, mas erra na forma, porque o problema, como ele disse, o problema dele, o problema é meu, o problema é nosso. O problema não é nem do governador, nem do prefeito, o problema é da população, né, que precisa ser resolvido. E ele tem razão, sobretudo no aspecto de que não é mais uma surpresa, não é mais uma novidade a pandemia. Então, 2 anos depois de iniciada a pandemia, era de se supor que a prefeitura tivesse planos de contingência para a eventualidade de um novo aumento de casos, etc. e tal. Tanto assim que eu, na semana passada, li essa notícia de que o prefeito Emanuel estava estudando a possibilidade de implantar 3 centros de triagem regionalizados na capital, a depender da evolução do número de contágios, né? Então, para mim, isso estava resolvido. Não sei se a declaração do governador é tardia ou se o anúncio do prefeito era uma hipótese apenas, mas para mim isso estava resolvido. O prefeito já assumiu a responsabilidade e a decisão de abrir ou não as 3 centrais de triagem era em razão da necessidade. Agora me
me fico surpreso de ver que isso, de novo, é uma polêmica. Para mim estava superada. Porque assim, é uma questão urgente, né, Kleber? Não é algo que possa ficar esperando 30 dias, 2 meses, é caso para ser resolvido de forma emergencial. E no momento, as unidades básicas de saúde de Cuiabá, elas não têm conseguido prestar um bom atendimento à população, por 2 motivos. Primeiro, tem muitos profissionais da saúde que estão contaminados. Segundo, frente ao número absurdo de atendimento, não tem capacidade, porque não tem um número de profissional adequado e a prefeitura ainda continua naquele impasse de não poder fazer contratações temporárias. Então, ou seja, está um verdadeiro caos a saúde daqui de Cuiabá. E isso se reflete para quem está lá no desespero, tentando atendimento. E o governo também não está impedido, né? O governo também, o processo seletivo do governo está parado por conta de ações judiciais, de sindicato, de políticos. Então está tudo parado. Aí... O questionamento é esse, se já está faltando profissionais nessas unidades básicas de saúde, quem vai trabalhar no centro de triagem? Né? Vai tirar o pessoal, vai deslocar de um lugar para o outro? Não dá, né? Já está em número insuficiente. Então, por isso que tem que pensar conjuntamente, né? A prefeitura e o próprio governo do estado para saber como viabilizar esse centro de triagem. Tem que ser um trabalho conjunto, não tem jeito. É isso aí. Bingo, isso aí. Enquanto isso, os números vão avançando e eventos grandiosos estão vindo, viu? Bom, mas eu vou deixar esse assunto aí para uma outra ocasião, porque agora eu vou chamar algumas mensagens. Vamos abrir aquele momento de interatividade, então, com você que caprichou aqui. Vamos lá, então. Bom dia, bancada. Sensibilizar o coração de pedra do MM é impossível, só faz o que convém. E aí o governador acaba passando por insensível. Bom dia, bancada. O prefeito Emanuel Pinheiro quer deixar essa birra de lado e deixar o Mauro Mendes trabalhar. Se ele não quer trabalhar, deixa quem quer. Quando o deputado, o que ele fez? Somente pensou nele, nos comparsas do paletó. Agora deixa o governo fazer o que eles não fizeram e acabar logo com essa história. Senão temos que ir para a rua e tirar de uma vez por todo o paletó. Ele não vai fazer, até entendo, porque política é assim, mas atrapalhar quem quer fazer isso, não podemos aceitar. Aí está falando da obra, né? Olha, está falando de um Trincheira. pouquinho de tudo aqui, né? Está falando um pouquinho de tudo, mas especialmente da trincheira, dando uma bronca aqui no prefeito para que o governo possa trabalhar e concluir logo a obra. Vamos lá, mas a prefeitura fez um pronto atendimento aí, viu? Então, as obras serão retomadas de forma bem rapidinha. Bom dia, sobre o acidente na trincheira do Santa Rosa, tinha um veículo parado, estava quebrado. Eu disse para minha filha, isso vai dar ruim, não deu em outra. De fato, viu, um acidente ali realmente é grave, porque se não for bem sinalizado, Kleber Lima. Então, mas aí é que me chama a atenção o seguinte, não tem câmera da CEMOB para ver isso? Você pega nas estradas privatizadas, quando tem um acidente, mas não demora muito e chega ali uma equipe de socorro, um guincho da concessionária para dar um atendimento e tirar o veículo da pista, né? Exatamente para evitar acidente. As câmeras da CEMOB servem para quê? Realmente. Num caso desse. Ali se algum carro realmente parar, não tem área de escape, né? Ele fica ali no meio da avenida. Então, tem que ser guinchado. E eu vou dizer que até uma viatura da polícia foi atingida na madrugada de domingo. Eu vou mostrar aqui, eu disse para o Daniel que um acidente também aconteceu ali no viaduto da Fernando Corrêa, e exatamente essa imagem aqui, gente, do acidente nesse final de semana. Esse carro capotou na madrugada, ficou horas ali, viu, esse veículo, desse jeito. Uma viatura da Polícia Militar foi na madrugada. O que aconteceu? Um motorista que estava dirigindo sob efeito de álcool acabou atingindo, viu, a viatura da Polícia Militar durante essa ocorrência aqui. Horas para que esse carro aqui fosse guinchado. Pois então, se tivesse sido de forma imediata, teria impedido um outro acidente. Uma deficiência que precisa ser resolvida. Sobre atingirem viatura da polícia, não é a primeira vez. Assim que essa trincheira foi inaugurada, aconteceu no sentido bairro-centro, né? Em altíssima velocidade também, atingiu uma viatura da polícia. Olha só, gente, tem alguém chamando a atenção nossa aqui. Bom dia, bancada. Vejam direito, a entrevista do governador, ele não disse que não ia ajudar. Vejam direito aí, comentem. É o Antônio Borges. Olha, Antônio Borges.
Para mim, o governador Mauro Mendes, nesse momento, certo ou errado em relação à postura dele do centro de triagens, ele está fazendo igual Pôncio Pilatos, lavando as mãos. Quando ele disse, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. E aí eu até perguntei para ele, mas governador, e se o prefeito não der conta desse recado? Aí sabe o que ele disse? Vou cobrar dele. A responsabilidade é dele, não é minha. Então, foi isso que ele disse em relação ao centro de triagem. Não tem dúvida quanto a isso, Luciana, porque ele, inclusive, deu um exemplo. Eu só fiz isso em Cuiabá, eu não fiz em nenhuma outra cidade do interior. Não é meu papel ficar fazendo isso, né? Tanto que eu chamei a atenção para esse aspecto aqui do problema dele, o problema é meu, o problema é nosso. É nosso, né? Exatamente, é isso aí. E aí, gente, olha, uma outra mensagem acabou de chegar aqui, são várias, tá? Estou separando aqui. Kleber, eu gosto muito do programa, mas discordo da Luciana. Sempre é o governo de estado resolvendo essa situação de teste. Cadê a prefeitura de Cuiabá, os postos de saúde? Era para estar realizando os testes, agora vem com essa desculpa que recebe paciente de fora, Várzea Grande também recebe e a gente consegue fazer teste no posto de saúde ou policlínicas. Olha, gente, aqui eu estou aqui tentando fazer um apelo em relação a quem está lá, precisando de atendimento, não tem teste, não tem médico, o número é insuficiente de profissionais. Então, nesse momento, eu não estou nem olhando para a guerra política entre os dois gestores, eu estou olhando o desespero de quem precisa de atendimento médico, de remédios, de fazer o teste, de se sentir acolhido, porque é uma situação desesperadora. Então, eu não estou olhando não para essa disputa entre os dois gestores, eu estou olhando para o sofrimento da população. É por isso que eu vou até lembrar aqui uma postura diferente do governador. Por exemplo, a obra que ele acabou de entregar na Jurumirim, ele poderia também falar isso, olha, eu lavo minhas mãos, a culpa não é minha, a obra está judicializada, o governo não pode pagar para fazer uma obra dessa, porque a construtora ainda não foi penalizada. Mas o que o governo fez? Não, eu vou lá, eu vou arrumar essa obra, o governo foi lá, pagou 14 milhões para custear essa obra e aí depois vai mandar a conta para a construtora. Ele resolveu. O centro de triagem, que eu estou querendo fazer um paralelo, é a mesma situação. O governador podia falar de novo, como ele já fez no passado. Gente, olha, a responsabilidade não é minha, mas eu vou ajudar porque tem gente morrendo, tem quem precisa de atendimento e o prefeito não dá conta. É só isso que eu estou fazendo essa observação, Kleber, pensando em quem está sofrendo. O governo pode estender a mão e pode cobrar também da prefeitura, porque é claro que o prefeito tem que cumprir esse papel, ele recebeu dinheiro para isso, ele tem secretária de saúde para isso, tem uma equipe gigante para resolver essa equação, mas ele não está resolvendo. E quem está dizendo isso? É a população que vai embora sem atendimento médico. Bom, gente, olha, o tempo está avançando, são 6 horas e 39 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, mas ficamos aí com imagens do trânsito. Fomos diretamente, então, para a Avenida Miguel Sutil. Já tem um movimento um pouquinho mais denso agora para o horário. Geralmente não tem muito, não. Segunda-feira começando, né? Quer chegar cedo no trabalho? Então vai com Deus, vai com fé. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.